olhadinha numa outra tela. O Josias chamou a atenção de vocês para o que seria essa alternativa a Jair Bolsonaro, já que ele está inelegível. A Quest perguntou aos eleitores nesses estados, sem Bolsonaro na disputa, quem é o mais forte para enfrentar Lula. Na Bahia, 46% disseram que é Michele Bolsonaro e 29% disseram que é Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Em Pernambuco, 51% disseram que é Michele Bolsonaro e 24% que é Tarcísio de Freitas. Aqui em São Paulo, óbvio, Tarcísio é governador, o percentual se inverte. 30% disseram que é Michele Bolsonaro, 50% que é Tarcísio de Freitas. Em Minas Gerais, 29% apontaram para Michele Bolsonaro, 27% apontaram para Tarcísio de Freitas e lá aparece um outro personagem, o governador Romeu Zema, com 28%. No Paraná, 31% aparecem para Michele Bolsonaro, 23% apontam Tarcísio de Freitas, 37% falam em Ratinho Júnior, governador do Paraná. E em Goiás, 33% apontam Michele Bolsonaro, 20% Tarcísio de Freitas e 37% Ronaldo Caiado. Thales, a gente percebe que Michele, até pelo sobrenome, por ter sido primeira-dama, tem um recall importante em todos os estados do país. Tarcísio, bem mais forte aqui em São Paulo, mas parece já está sendo conhecido em outros estados, enquanto outros ex-governadores só têm força mesmo, por enquanto, nos seus estados de origem. Qual que é a sua avaliação? Quem seria o substituto de Jair Bolsonaro na cédula em 2026? Essa pesquisa pode levar à conclusão, a meu ver, errônea, de que a Michele é a grande candidata, porque ela é a mais conhecida, está com melhores opções nos estados. Eu vejo de outra forma, vejo que a pesquisa aponta para mim a força dos governadores, especialmente o Tarcísio, governador do estado, do estado mais, que tem mais eleitores, é o que melhor se coloca. Mas os governadores em seus estados, é, todos eles têm peso. E aí me remete também ao quadro anterior, que se você puder botar aí na tela, ao quadro anterior, porque eu também acabo ficando com uma pequena divergência em relação ao meu amigo Josias. O que que ocorre, o que que o quadro anterior mostra? Mostra o seguinte: Lula continua forte no Nordeste, como foi na eleição passada. Para a eleição, para as eleições presidenciais, Minas Gerais é decisivo, decisivo. Minas Gerais e São Paulo, primeiro e segundo colégio eleitoral. Nesses dois colégios eleitorais, o Lula está na frente. Veja bem, ganhou por pequena margem no geral na eleição passada. Nessa, ele continua bem à frente no Nordeste e está à frente em Minas Gerais e em São Paulo, nesses dois estados fundamentais, mesmo com a força do Tarcísio. É, é, Onde ele está atrás, nesse quadro? Goiás e Paraná. Mas são estados em que tem dois governadores candidatos. O governador de Goiás, muito bem avaliado no estado dele, e que ai, fugiu o nome dele, mas tudo bem. Qual, Thales? Caiado. Ronaldo Caiado. Caiado. Ronaldo, ele está muito bem avaliado no estado dele, é candidato à presidência, mas mesmo assim a vantagem dele sobre o Lula está ali quase praticamente empatado com ele, na margem de erro. E no Paraná, que é os estados do Sul, onde o Lula perdeu feio nas eleições passadas, está ali, mesmo no estado do Paraná, onde o Ratinho é candidato, está ali bem próximo
a avaliação dele positiva bem próxima da negativa. Então, eu acho que esse quadro, para mim, mostra que a situação do Lula está bem melhor do que antes. Melhorou muito. Agora, tem que tomar cuidado, concordo com o Josias plenamente. Tem que segurar a língua, porque se ele não segurar a língua, isso tudo se desmonta. Ele tem duas coisas pela frente fundamentais. A economia, conseguir que a economia se mantenha boa e melhore num quadro difícil, porque a situação internacional está complicada, então é preciso que ele mantenha a economia brasileira boa e melhore num quadro difícil internacional e segure a língua. Segure a língua também num quadro de várias dificuldades que está tendo aí pela frente. Tem um aspecto, viu, Raquel, se me permite, muito rapidamente. Por favor, Josias. Duas coisas. Saiu uma pesquisa da própria Quest em maio, portanto estamos falando aí de 2 meses, em que perguntou-se aos brasileiros se eles achavam que se o Lula merecia um segundo mandato. 55% responderam que não merecia não merecia ser reeleito em 2026. Isso mostra que o presidente ele está trafegando ali por uma corda bamba, e ele precisa, de fato, cuidar de todos os eleitores que votaram nele, cultivar esse eleitor, mimar esse eleitor e, se possível, agregar novos eleitores, se ele pretende disputar 2026. Em relação à alternativa ao Bolsonaro, também pesquisas anteriores da Quest mostraram que o Tarcísio, o Zema, o Ronaldo Caiado e o Ratinho, eles têm grandes percentuais de aprovação nos seus próprios estados. O Caiado em Goiás, o Ratinho em Minas Gerais, o Zema o Ratinho em Paraná, o Zema em Minas Gerais e o Tarcísio em São Paulo. São muito bem aprovados. Agora, como alternativa às presidenciais, eles saem de uma boa base nos seus estados, mas minguam nos outros estados. O único que mostra uma capacidade de ascensão fora dos seus respectivos estados é o Tarcísio. E ele perde para a Michelle. Levantamentos anteriores, inclusive da Quest, mostravam que a Michelle estava à frente. Mas a Michelle tem uma altíssima taxa de conhecimento e uma altíssima taxa de rejeição. O Tarcísio tem baixa taxa de conhecimento fora de São Paulo e baixa taxa de rejeição. Então, a análise desses dados leva a crer que o Tarcísio é um candidato, uma alternativa conservadora potencialmente mais valiosa para os partidos conservadores, e eles já enxergaram isso, do que a Michelle. Que a Michelle tem esse inconveniente da alta taxa de rejeição. Então, a despeito de estar aqui atrás, numericamente, da Michelle, o Tarcísio é potencialmente um candidato mais valioso do ponto de vista do potencial eleitoral. Só uma observação sobre essa altíssima taxa de rejeição da Michelle, para acrescentar. Ela tem uma taxa maior ainda de rejeição na família Bolsonaro. E isso vai dificultar muito que ela venha a ser candidata. Se o Carlos, provavelmente, se ela for candidata, o Carlos sai do país, vai pedir asilo. Então, e o Bolsonaro, né, Thales? O Bolsonaro já traçou. E o Bolsonaro já traçou para ela um plano, né? Que quer que ela seja candidata ao Senado, provavelmente por Brasília. Né? Existe um machismo forte ali na família que dificilmente Sem vai dúvida. deixar ela tentar alçar esse voo. Agora, tudo depende da oportunidade de poder, né? A oportunidade de poder muda muito as coisas. A ver.